Dário de Paula. Entrevista. 8h19, hora do gostoso café favorito. Com prazer, estou recebendo o Dr. Rodolfo Vasconcelos, que faz um convite à comunidade da área médica e também à comunidade de um modo geral, para um evento que acontece sexta e sábado na cidade de Volta Redonda. Bom dia, doutor Rodolfo, seja bem-vindo. Bom dia, Dário. Bom dia, obrigado aí pelo convite, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse evento. Bom dia aí aos ouvintes. Agora conta pra gente. Sexta e sábado o evento acontece em Volta Redonda. Onde será? Será no Hotel Logic, aqui no Aterrado. Todo mundo conhece o Plaza, né? Que é onde a gente está. Edifício Plaza, onde nós temos o nosso estúdio. Do lado, Hotel Logic. O evento vai ser realizado ali. São 2 dias de evento, né? Na sexta-feira vai ser aberto à população. E no sábado, com médicos e profissionais de saúde, uma palestras mais científicas, né? Para a gente trazer mais informação. Bom, na sexta-feira, aberto à população. A que horas que vai começar? A partir de 18 horas, de 18 às 20. Eles têm um salão de convenções no hotel, né? Tem 2 salões ali. A gente vai estar recebendo o diretor-geral do INCA, né? O Dr. Roberto Gil. Sim. E para conversar com a população sobre essa doença que é tão, infelizmente, tão comum, mas felizmente tratável, né? A gente tem hoje em Volta Redonda, eu falo quando eu saio daqui, né? Quando a gente está em São Paulo, Rio, eu estive em Manaus recentemente, aí falo assim, Volta Redonda não é da siderúrgica? Eu falei, não, Volta Redonda é hoje a capital do sul fluminense. Então a gente eu divido na minha cabeça, né, o sul fluminense, e Volta Redonda é a capital e é hoje o polo de saúde da nossa região. É o maior polo de saúde da região sul fluminense, é o município de Volta Redonda. E sexta e sábado acontece o primeiro simpósio de oncologia gastrointestinal do sul fluminense. Doutor Rodolfo Eu sou gastro. E o oncologista... O doutor Biasi. Doutor Biasi Ricieri, que já esteve aqui no programa falando sobre oncologia, mas, apesar de ter sido convidado, ele não conseguiu mudar a cirurgia que ele tinha programado para hoje, né? Exatamente. Então... Até porque o câncer é uma doença que tem que ter agilidade, né? Esse evento ele surgiu num bate-papo, né? Eu, o Paulo Braga, que é meu sócio lá na Gastromais, e o Biasi, a gente batendo papo ali no Hospital Índia, a gente trabalha junto. Aí falou, cara, a gente faz muita coisa, a gente consegue tratar muita gente, a gente consegue mudar muitas histórias no nosso dia a dia. Só que a gente não conta isso pra ninguém. Aí o Biasi, ele hoje está na Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ele é o diretor científico da sociedade, e falou, vamos agitar, vamos fazer, vamos. E surgiu esse evento. E foi muito interessante, Dário, porque quando a gente começou a convidar os palestrantes, as pessoas, para virem à Volta Redonda, muitos palestrantes que são chefes de serviço, são coordenadores da UERJ, UFRJ, UF e do próprio INCA, eles gostam da nossa cidade, da nossa região, falaram, não, Volta Redonda eu vou. Nossa, eu quero ir. O Voltaço é um grande puxador de assunto de Volta Redonda. Sem dúvida. Aí falei, eu vou, mas será que vai ter jogo fim de semana? Eu quero ir no estádio. Então vai ser um momento muito bom para a gente trocar informações com a população, mostrar que o câncer é uma doença de diagnóstico, ele pode ser rastreado no câncer de intestino, é uma doença tratável e nós temos hoje em Volta Redonda, tanto no sistema público quanto no sistema privado, condição de tratar a maior parte dos pacientes com essa doença, de forma ágil, de forma efetiva. E no sábado a gente vai reunir os profissionais de saúde, né? Aí vai ser um encontro científico. Vai ser um encontro científico, né? E o evento todo é gratuito, né? A gente buscou vários patrocinadores, pessoas que foram impactados diretamente pela doença, né? Ou de seus familiares, que se mostraram dispostos a ajudar na divulgação do evento. E no sábado vai ser um evento científico. Aí sim, para trazer informações em relação a tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, diagnóstico clínico, o papel do médico
e dos profissionais de saúde, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, no combate a essa doença que é muito frequente, mas que na maior parte das vezes é tratável e curável. Na maior parte das vezes é tratável e curável. A grande verdade é essa. O diagnóstico precoce é de fundamental importância, não é verdade, doutor? E o doutor Rodolfo Vasconcelos, com quem nós estamos conversando, está fazendo um convite especial para a comunidade de um modo geral. As pessoas não gostam de falar a palavra câncer. É aquela doença. É preciso acabar com esse falar abertamente preconceito, sobre né? a doença. Porque, como o doutor falou já mais de uma vez aqui, hoje mesmo, é tratável e curável. Não é verdade? Aí o encontro que acontece sexta e sábado fala especificamente sobre o câncer gastrointestinal. Doutor é gastro. Trabalha com estômago e intestino. Isso, estômago, intestino, fígado e pâncreas. A gente esquece um pouquinho dos dois, mas eles fazem parte da gastro também. Pois é, fazem parte do conjunto. Do conjunto, né? Conjunto da obra. Pois é, o conjunto da obra. Doutor, uma vez eu conversando com um oncologista, não sei se foi o doutor Biasi, mas foi com o Biasi, sim. Falei, puxa vida, o câncer de pâncreas é letal. Ele falou, já curei algumas pessoas. Sim. Pois é, eu gostaria até que o doutor falasse sobre isso, viu? O câncer de pâncreas, a gente não existe ainda uma forma de rastrear o câncer de pâncreas como a gente tem hoje com o câncer de intestino. O câncer de pâncreas, ele não é tão frequente quanto o câncer do intestino, mas ele é um câncer. Por que o pâncreas? E por que é difícil, né? O pâncreas, ele fica escondido atrás do estômago. Então, qualquer dor nessa região do estômago, 99% das vezes vai ser o estômago, vai ser alguma coisa que você comeu, ou vai ser da vesícula, pedra na vesícula, ou vai ser da digestão ruim, mas algumas vezes pode ser relacionado ao pâncreas. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem em relação ao pâncreas? Ele fica escondido, é um órgão que fica escondido. É um tipo de câncer que não é tão comum, mas quando ele aparece, ele cresce muito rápido. O que a gente conseguiu mudar nessa história hoje? Uma atenção maior, que é isso que a gente vai trazer para a população. Teve dor, teve desconforto, não enrola, não fica tomando remédio em casa. Procura um médico, conversa. A automedicação é um problema muito sério, né? Porque às vezes você pode estar encobrindo uma situação que é mais grave. E também um alerta aos profissionais de saúde. Tenha atenção em rever esse paciente. Então ele teve dor, teve desconforto, te procurou uma, te procurou duas. Solicita exame. A nossa rede, o Dr. Roberto Gil do INCA vai estar batendo muito nisso, que hoje a gente tem em Volta Redonda uma estrutura do SUS, tanto em Volta Redonda quanto Barra Mansa, com uma capacidade de tratar esses pacientes, de rastrear, de diagnosticar da mesma forma como é realizado numa rede grande como é a Rede DOR. Né? Então a população vai perceber isso na sexta-feira, e os médicos e profissionais de saúde no sábado, que o que a gente tem hoje de medicina oncológica no setor público é tão bom e tão efetivo quanto o que tem na rede privada. Não existe mais essa diferença. Bom, e normalmente esses médicos famosos que trabalham nessas grandes redes de custo elevadíssimo e tal, eles também trabalham no SUS, não é? Também estão no SUS, estão no SUS. Hoje, Dário, eu como gastro, como médico, eu indico, se você precisar de uma cirurgia oncológica, eu vou indicar o Biasi. E você... E o Biasi atende pelo SUS. Atende pelo SUS. Ele é o cirurgião do INCA, né, em Volta Redonda, aqui na região. Então, a estrutura que existe hoje, né, que foi montada na oncologia, é a mesma. Os locais onde você é atendido é diferente, as salas são diferentes. Mas a estrutura, o carinho, a competência é a mesma. Os profissionais são os mesmos que atendem aos ricos, estão atendendo aos pobres. Não é Tanto verdade? Que essa galera toda que vai vir no sábado, né, falar, são chefes de cirurgia, né, de tórax, do pâncreas, do fígado. Eles estão vindo com o custo deles. Né? Porque o médico que gosta do que faz, a gente faz isso. A
às vezes tira dinheiro do nosso bolso para investir num evento, né? Esse evento ele começou patrocinado pela gente, por mim e pelo Paulo e pelo Biasi. A gente montou o evento, falou, cara, vamos arrumar mais alguém para ajudar. E quando a gente começou a procurar os patrocinadores, o câncer ele é uma doença que acomete as pessoas, né? Faz parte da história de famílias. E como a atuação nossa como médico muda essas histórias, algumas vezes com sucesso, com cura, outras vezes no rastreio, né? A gente localiza uma lesão numa colonoscopia, retira aquela lesão, evita que aquilo vire um câncer. Ou, infelizmente, dando apoio nos momentos em que não é curável. A população, esses patrocinadores que estão com a gente aí, são pessoas que foram impactados diretamente ou indiretamente pela doença e se mostraram absurdamente dispostos a participar disso, a financiar, a divulgar, que é o que a gente está vivendo hoje. O grande objetivo desse simpósio que acontece sexta e sábado é justamente divulgar a oportunidade que as pessoas terão de se tratar e se curar de câncer do esôfago, câncer do estômago, do intestino, do pâncreas, do fígado, da vesícula. A vesícula também fica escondidinha lá. E quanto mais informação a gente tem e disponibilidade, a gente percebe que muda a história. Né? A medicina, eu falo a gente, mas é a medicina, né? A medicina. Mudou a história do câncer intestinal, né? Mudou a história do câncer de pâncreas. Isso que você falou, eu vivi isso na minha formação. Né? Eu estou com 17 anos formado. A gente via um paciente na enfermaria com câncer de pâncreas, era chamar a família e dar notícia triste. Hoje em dia, não. A gente chama a família para... Olha, existe uma esperança, existe um tratamento. A cirurgia melhorou muito nesse aspecto. O diagnóstico, a gente tem em Volta Redonda, Dário, coisas que a gente não tem em outros municípios. A gente tem acesso à ressonância de qualidade, à tomografia de qualidade. As cirurgiões, o Dr. Biasi, ele é cirurgião no Índia, mas é o cirurgião oncológico do Hospital São João Batista também. E ele foi para lá designado pelo Neto. O Neto falou, não, cara, peraí, se você opera fulano, ciclano, beltrano, você tem que operar a população, o povo. E o Neto tem essa característica, né? Eu não sei onde é que ele está operando nesse momento, mas o doutor Biasi foi convidado para vir com o doutor Rodolfo para a gente bater esse papo aqui. Não é bem uma entrevista, né? É como se fosse um podcast, é uma conversa, né? Mas a grande verdade é a seguinte, doutor Biasi não veio por quê? Porque ele está operando. Não sei se está no Índia, se está no... Ele está lá no Índia. Está no Índia, E é uma coisa que a gente fica meio desesperado. Eu fazendo os exames diagnósticos, né? E tratando algumas lesões no intestino, e o Biasi operando. A sensação de urgência que a gente tem. E um dos objetivos ocultos do evento é exatamente a gente chamar atenção para os acadêmicos, né? Que existe formação, existe campo de trabalho, existem pessoas que precisam de tratamento em Volta Redonda. A gente tem uma faculdade, a FOA está apoiando o evento, mas muitos desses alunos, eles formam aqui e vão embora. Não, a gente precisa dessas pessoas aqui. É preciso que eles... eu já conversei com o Eduardo Prado aqui sobre um diretor da Faculdade de Medicina que dizia: o objetivo nosso não é apenas formar médicos, o nosso objetivo é formar bons médicos. Exatamente. E esses bons médicos formados pela FOA não podem ir embora. Não podem ir embora, a gente precisa. O mercado precisa deles aqui. A gente precisa deles. Não é verdade? Sim. Bom, então vamos aqui. A programação que eu recebi aqui do Dr. Rodolfo Vasconcelos e do Dr. Biasi Ricieri. Na próxima sexta-feira, abertura às 18 horas, o encontro, primeiro simpósio de oncologia gastrointestinal do Sul Fluminense. Às 18h30, a abertura e introdução das discussões será feita pelo Dr. Biasi Ricieri. Às 18h45, o Dr. Alexandre Ferreira. Esse que é o diretor do INCA, não? Não, o diretor do INCA é o Dr. Roberto Gil. O Alexandre Ferreira, ele é da Unifesp. Muito bem. Às 19h05, o doutor Rodrigo Pinheiro é outro profissional de renome no tratamento de câncer no Brasil, não é verdade? Isso. E mais, às 19h20, a apresentação do doutor Roberto Gil, esse que é o diretor-geral hoje do Instituto Nacional do Câncer. E olha... o encerramento está previsto para as 8 horas da noite. Isso significa dizer que em 2 horas
a população, de um modo geral, a comunidade, terá a oportunidade de se informar bastante sobre a possibilidade de tratamento e cura do câncer gastrointestinal. Doutor Rodolfo, esse encontro com a presença da população, vai ser preciso fazer inscrição. A inscrição é paga, não? Não, a inscrição é gratuita. Né? Ela pode ser realizada, a nossa fonte de informação é só entrar no Instagram ou Facebook e colocar Oncogastri, que aí vai aparecer. Oncogastri é a empresa... Isso, é o nome do evento. O nome do evento. Ah, tá. Né? E qualquer dúvida que tiver, falar, não lembrei, só procurar na rede social Gastromais, que aí vai encontrar eu e o Paulo, ou Clínica Biase, que vai encontrar o Dr. Biase. E ali tem os links, tem as informações para você chegar. As inscrições são limitadas, né? São limitadas. A gente já está com... Até ontem, a gente estava com 180 inscritos. Cabe todo mundo isso? Cabe todo mundo. Isso, Cabe todo mundo. Porque parte da a população vai estar na sexta e os técnicos vão estar no sábado. Então, a gente tem ali o espaço, o salão. Os 2 salões são bem grandes. O salão principal... As pessoas vão estar sentadas ali assistindo os palestrantes, e no salão anexo vamos ter transmissão durante, ao vivo, online ali, transmissão para o outro salão. Certo. Porque a ideia é quando a gente começou o evento, Dário, esse espaço ele foi cedido pelo hotel para nós, né, de forma gratuita, patrocinada. Mais uma vez a gente vai dizer que o hotel fica do lado do edifício Plaza. Como é que chama o hotel? Logic. O Hotel Logic fica do lado do edifício Plaza. A entrada dele é pelos fundos do Plaza. Pela rua de trás. A Avenida 17 de Julho. E tem estacionamento na rua, tem estacionamento no hotel. E o evento foi tomando um tamanho, chegou uma hora eu falei, cara, vai caber, né? Um dos donos do hotel é médico, virou para mim e falou assim, não, vai tranquilo que cabe. E realmente o espaço lá é muito bom. Aí vamos ter, né, toda a recepção da população, a recepção dos médicos, dos profissionais de saúde. Sexta-feira, a partir das 18 horas. Agora, no sábado, o encontro é científico, vão participar médicos, acadêmicos de medicina, etc. E aí, o trabalho vai ser o dia inteiro, né? Vai ser o dia inteiro. Das 8 às 18 horas. Das 8 às 18. Bom, mas é importante o convite para a população, porque as pessoas não gostam de falar essa palavra, câncer. Sim. É preciso acabar com esse preconceito, porque... Tem tratamento. Tem tratamento, é uma doença tratável. Tem cura, tem rastreio, tem cura. Tem orientações, né, para a gente reduzir o risco. Né? A alimentação faz um papel grande nisso. Então, se alimentar bem, fazer atividade física, controle da obesidade. Então, são essas informações que a população precisa ter. E uma vez, infelizmente, tendo o diagnóstico, na maior parte das vezes é tratável e curável. É isso que a gente precisa falar. Eu tinha uma paciente, Dário, você falou de nome, que ela era portuguesa, e ela falava assim, doutor, será que eu estou com o inominável? No inominável. Era o nome que ela dava. As pessoas falam CA, as pessoas falam aquela doença. Isso. Mas o câncer existe, é tratável e curável, como está dizendo aqui o doutor Rodolfo Vasconcelos, nosso convidado. Quando você conhece o seu inimigo e sabe o nome dele, é mais fácil você lidar, né, com ele, né? É isso aí. Não sei quem é que dizia que gostava de ter os inimigos pertinho dele, né? Tem isso. Era um político. Não, eu gosto de ter os inimigos. Os amigos podem estar à distância, mas os inimigos eu quero perto de mim. Tem que estar de olho. Gostei, é isso aí. Porque quando a gente indica uma colonoscopia aos 45 anos, o paciente fala assim, doutor, mas para que eu preciso fazer esse exame? Eu não tenho nada. Sim, você pode ter um início de uma doença, é isso. Vamos estar aqui por perto, vamos estar de olho nele. Posso fazer um depoimento? Eu tenho uma amiga que é proctologista, a doutora Giovana Zibete, no Rio de Janeiro. Conhecida de praia. E ela partiu do Rio de Janeiro, é gaúcha, partiu do Rio de Janeiro para Porto Alegre, para mãe dela, quando estava com 50 anos, fazer uma colonoscopia. Isso. A mãe não queria fazer de jeito nenhum. Ela obrigou, a mãe fez e tinha 2 pólipos. Bom, foram retirados na colonoscopia,
Um tempo depois ela fez outra, não tinha mais nada e tal, e aí tem que haver um controle, né? Tem que haver o controle. E é isso, quando a gente retira uma lesão dessa, que às vezes tem 0,2 centímetros, às vezes tem 1 centímetro, às vezes são lesões maiores de 3 centímetros, e a gente consegue tratar isso pela endoscopia. Isso eu relato de uma paciente. Ela falou, doutor, quando eu peguei esse potinho aqui, com pólipo, né? A gente tira, entrega e leva para o Laboratório Falcão, que está apoiando a gente também, para avaliar esse pólipo. Ela falou assim, quando eu saí daqui e levei, eu mudei a minha história de vida. A irmã dela morreu de câncer de intestino. E a gente rastreou a família inteira, né? Eram 9 irmãos. 2 tinham pólipos grandes, 2 tinham pólipos menores, outros não tinham lesão. Ela falou, quando eu peguei vim aqui, fiz o exame, tirei esse pólipo, não tenho dúvida que eu mudei a minha história de vida. Eu não vou passar pelo que a minha irmã passou. Exatamente. Isso a gente não tem como medir. Por isso que eu não posso ver alguém com mais de 45 anos, a primeira pergunta que eu faço, você já fez colonoscopia? Pois eu... E a pessoa sai fugindo. Comecei a fazer o depoimento contando a história da doutora Giovana Zibete, que contou isso para minha mulher. A minha mulher fez e depois encheu o meu saco. Adoro a tia Helenice. A tia Helenice encheu o meu saco, eu fiz. Tinha 2 pólipos, cara. E aí? Tirou? Não, tirou. Eu fiz a outra, não tinha nada, já está na época de fazer de novo. Tem que fazer, tem que acompanhar. A partir de 45 anos tem que fazer. Tem sintoma, tem que fazer. Alimentação ruim. Cigarro é um inferno para câncer. Obesidade tem que tratar. Então são formas da gente mudar a história. Bom, e o lance do cigarro, inclusive, é bom a gente lembrar para as pessoas que o câncer não é só de pulmão, né? Não. O cigarro está envolvido com câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de colo, câncer de endométrio, né, que é do útero, câncer de ovário. Então são além do câncer de pulmão. Né? O cigarro e a obesidade são agora surgiu doenças. uma nova praga, né? Que é o cigarro eletrônico. Nossa, isso aí é uma... Hein, doutor? Porque é você maquiar, né, aquilo que é muito feio. O cigarro, graças a Deus, as propagandas de saúde bateram tão pesados. E o cigarro, ele tem um cheiro ruim. Então, ele faz fumaça, ele espalha, ele tem um cheiro ruim, a pessoa fica com hálito ruim. Aí pegaram e maquiaram isso. Opa, vamos entregar essa nicotina mais bonitinha. Com um cheirinho bonitinho, é um pendrive, pô. Na hora que você puxa, ele acende. Cigarro eletrônico. Tem cheirinho, tem vários cheiros, vários sabores para você experimentar. E isso virou um inferno. Agora dizem que faz muito mais mal do que o fumo em si, né? Porque ali você tem muitas outras substâncias e você não tem controle. Químicas, né? Químicas. Como no Brasil você não pode produzir cigarro eletrônico, isso é importado de formas lícitas e formas ilícitas. Então muita gente está fumando coisas que nem sabe que tem ali, né? Então esse cuidado com... E o cigarro eletrônico é isso, ele é maquiado, ele é bonito. Né? Antigamente, na minha juventude, eu fui fumante. Não sabia. Não, com 16 anos eu fui... Era bonito, era chique. Não, gente que sabe o que faz, uma ministra, aqueles iates na televisão, aquela propaganda, até que, graças a Deus, acabou a propaganda de cigarro e o José Serra, Sim. A gente deve muito ao José Serra, ministro da Saúde, a campanha séria contra o cigarro, que é um mal. Sim, é um mal. São os 2 grandes males da humanidade: a obesidade e o cigarro. Bom, tá faltando um. Eu coloco o terceiro aqui. O álcool. O álcool, doutor, é um vício permitido, né? Sim. Pois é. A campanha que foi feita contra o cigarro precisa ser feita contra o álcool também, porque ele é capaz de dizimar famílias e famílias. E é uma coisa, Dário, que eu vim para Volta Redonda em 2006, né? A quantidade de pessoas com alcoolismo, com cirrose, que é a falência do fígado por conta de álcool, na maior parte das vezes, como Volta Redonda sofre com essa doença. É verdade. Melhorou em relação quando eu cheguei aqui a 2006 até hoje. A gente vê uma melhora, mas infelizmente é uma doença muito frequente, porque é uma droga lícita. Né? Exatamente. O cigarro hoje, ele tem os ambientes de fumar. Você chega num bar, só pode fumar lá fora, não pode ficar nem debaixo da marquise. A limitação dos locais para o fumante
foi de fundamental importância para diminuir o número de fumantes. Mas, apesar de toda a informação, a gente encontra agora os jovens usando o tal do cigarro eletrônico. Isso, porque foi a maquiagem, ele ficou bonito de novo, né? Isso você falou. Jesus amado, né? Não pode. E o álcool a gente precisava também, doutor, encabeçar uma campanha para controlar. Tem que limitar. Tem uma frase, você falou do álcool, tem um paciente que falou isso comigo, falou, toda vez que for conversar sobre álcool, fala essa frase: a melhor cerveja é só a primeira. Toma a sua primeira cerveja, aproveitou o gosto, para, você não precisa ficar o dia inteiro bebendo. Mas, doutor, eu tenho um amigo do Mato Grosso, o Alípio dizia o seguinte, ele era abstêmio, é abstêmio, ele dizia o seguinte: cerveja é um negócio tão ruim que se fosse remédio ninguém bebia. Doutor, mas olha, foi bom bater esse papo. Também, maravilhoso, sempre bom. Maravilhoso, e olha, o convite está renovado. Sexta-feira, para o público de um modo geral, a partir das 18 horas. Como é que chama o hotel? Logic. Fica do lado do edifício Plaza, a entrada é pelos fundos do Plaza, na Avenida 17 de Julho, a partir das 18 horas. Mas, como o espaço é limitado, é preciso que as pessoas façam a inscrição. Pode procurar nas redes sociais Oncogastre ou Gastromais ou Clínica Biase. Isso aí. Por esses 3 lugares você vai encontrar. E lembrando, o evento ele é gratuito. Isso. E ele não é gratuito porque alguém deu pra gente, caiu do céu, não. Porque nós temos patrocinadores que optaram, falaram assim, não, vamos fazer isso gratuito porque a gente precisa levar informação. Quem é que está patrocinando? Vamos aqui agora fazer um jabá dos patrocinadores. Quem é que está patrocinando, doutor? Deixa eu abrir aqui. Além do hotel. O hotel, Logic, o Hospital Índia, Cicobi, a Pharma USA, Sindipaz, né? A Gastromais, eu e o Paulo, o Laboratório Falcão, Drogaria Moderna, a Unifoa, a Clínica Biase, a Master Life, que é uma empresa de ambulância que ajuda muito a gente. Nossa, tem uma letra aqui, peraí, pequena. A Panther, que é ela produz material para as cirurgias, a Medical Health, o serviço de oncologia do Hospital da Unimed e patrocinado, né, a realização é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, do CBC, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e a nossa associação, que é a Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. E a Mine, que é uma agência de publicidade que tem organizado isso tudo pra gente aí. Isso aí. Gente, são 8 horas e 46 minutos, hora do café favorito. Ainda tem todo o noticiário policial para pôr no ar. Agradeço a visita do Dr. Rodolfo Vasconcelos. E olha, vamos marcar um novo encontro aqui depois do simpósio. Eu vou marcar uma cirurgia fake pro Biase e vou trazer ele aqui. Falar, tem uma cirurgia lá no Plaza, vamos lá. Isso aí. Trazer ele aqui, pô. Trazê-lo aqui. Ele é uma figura também muito importante. Sim. E tem muita informação para transmitir. Doutor Rodolfo, foi um prazer conversar. Prazer, muito obrigado. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado.